Você olha para o céu e vê um enorme anel de fumaça flutuando lá em cima. Parece assustador. É alguma forma de bruxaria? Ou foi simplesmente produzido por uma máquina de fumaça? Bem, este fenômeno é muito menos misterioso do que você já poderia ter imaginado. Esse anel de fumaça foi avistado sobre a aldeia de Shortany, no Cazaquistão. A estrutura em forma de O flutuou no ar por cerca de 15 minutos e depois desapareceu. Um anel semelhante foi visto algum tempo depois na Grã-Bretanha. Foi chamado de The Black Ring of Leamington Spa. A sua origem foi produzido durante um teste de fogos de artifício sobre o castelo de Warwick. Outro teste pirotécnico fez com que o mesmo tipo de anel de fumaça aparecesse no céu sobre a Flórida em 2013. E um ano antes, em 2012, uma formação de fumaça muito semelhante apareceu sobre Chicago como resultado de uma explosão de um transformador elétrico. Para que tal vórtice ocorra, uma explosão deve passar por uma estrutura circular, como por exemplo uma chaminé de fábrica. Agora olhe para este fenômeno meteorológico bizarro. Não se parece com nuvens caindo? Elas foram gravadas em vídeo no Marrocos. Uma grande região foi coberta com uma substância grossa e espumosa. Grandes pedaços desta substância caíam no chão ou eram levantados no ar por rajadas de vento. Ainda não está claro o que são essas nuvens caindo. Alguns meteorologistas acreditam que o material é de fato espuma artificial, uma vez que as nuvens não parecem se assentar. Este céu vermelho parece absolutamente aterrorizante. Essa é a aparência do fim do mundo? Os moradores da cidade chinesa onde o fenômeno foi observado ficaram bastante assustados após verem um misterioso céu vermelho sangue. Mas a explicação para este fenômeno natural é simples e prosaica. Especialistas afirmam que tais cores foram causadas pela refração e dispersão da luz, e a própria luz poderia estar vindo de navios no porto local. Nos vídeos podemos ver que o céu é mais carmesim exatamente sobre o porto. Esta magia fora de Hogwarts é chamada de sprites vermelhos. São flashes luminosos coloridos que ocorrem bem acima de nuvens de trovoada. Este fenômeno havia sido considerado ficção por décadas, até que os cientistas o detectaram em filme, e desde então os sprites já foram registrados milhares de vezes. Ups! Os sprites vermelhos são descargas elétricas maciças que tomam formas diferentes. Parecem flashes luminosos de cor laranja avermelhada. Eles duram apenas uma fração de segundo e ocorrem após fortes descargas atmosféricas, subindo até 100 km no ar. São geralmente causados por descargas de raios positivos entre o solo e uma trovoada. Em março de 2018, as pessoas que olhavam para o céu no norte de Nevada puderam ver a nuvem mais rara e bizarra de todos os tempos, uma nuvem em ferradura. A menos que você conheça a explicação científica deste fenômeno, ele pode assustar e confundir até mesmo os mais experientes observadores do céu. Mas os meteorologistas sabem que tal vórtice em ferradura acontece quando uma nuvem plana viaja sobre uma coluna de ar quente ascendente. Este ar não apenas dá à nuvem sua forma impressionante, mas também acrescenta algum giro ao seu movimento. Infelizmente, tais nuvens são muito fugazes e geralmente duram apenas alguns minutos. Nuvens de tirar o fôlego parecidas com arco-íris aparecem em cima de fofas nuvens cumulos após trovoadas. Nuvens cumulos são de baixa altitude. Elas geralmente pairam a uma altura de cerca de 1.800 metros. Quando o vapor de água que elas contêm condensa, as gotículas resultantes atuam como prismas. Isto forma tampas multicoloridas sobre as nuvens. As nuvens glória da manhã são extremamente raras. Parecem tubos maciços que se estendem sobre o céu. Elas podem serpentear por mais de 950 quilômetros em altitudes relativamente baixas. A maioria dos pesquisadores concorda que estas nuvens aparecem quando uma corrente de ar se aperta através da nuvem. Isso cria a típica aparência de rolagem. O ar frio na parte de trás da nuvem faz com que ela se afunde para baixo. O melhor, mas não o único, lugar para ver a glória da manhã é o Golfo de Carpentaria da Austrália. Se decidir viajar para lá para ver essas nuvens, escolha um período entre o final de setembro e o início de novembro. A chuva de sangue parece assustadora, a menos que você saiba o que é. Na realidade, não há nada de estranho ou antinatural neste fenômeno climático. As pessoas têm conhecimento de chuvas escarlate desde os tempos da Roma Antiga. Às vezes, ventos fortes levantam poeira vermelha para a atmosfera e a carregam para longe. No final, essa poeira se mistura com as nuvens que colorem a chuva. A propósito, o pó das minas de carvão pode tornar a chuva negra. O pólen é responsável por chuvas amarelas, e alguns outros tipos de poeira podem tornar a água da chuva branca.
Na Dinamarca, as pessoas experimentam efeitos do tipo blackout com bastante regularidade. Veja só que peculiar. Mas fica ainda mais bizarro quando você descobre que aves são as responsáveis por este fenômeno incomum. A cada primavera e outono, milhões de estorninhos começam sua migração anual da Suécia, Finlândia e Noruega para a Grã-Bretanha, Bélgica e França. E a Dinamarca é o lugar de sorte onde você pode observar o Sortsol, que é o nome dinamarquês para sol preto. As aves viajam em grandes bandos. Desta forma, é mais fácil trocar informações e se manter quente. Antes de pousar, o bando realiza movimentos que parecem dança, mas são apenas estorninhos se movendo juntos e criando diferentes formações para afastar os predadores. E embora as aves voem em padrões altamente sincronizados, as pessoas pensam que o enorme bando muda sua forma de maneira caótica. O sol preto dura apenas 20 minutos ao pôr do sol, e é preciso ser rápido ou ter sorte para ver este fenômeno. Se uma tempestade atrasar seu tão esperado piquenique, mantenha calma e pense na sorte que você tem de não ser Catatumbo, a tempestade de raios mais longa do mundo. O coração da tempestade, que se repete todos os anos, está sobre o lago de Maracaibo, na Venezuela, e se eleva muito mais alto do que uma tempestade regular. Este fenômeno natural dura de 140 a 160 dias e cria mais de 280 relâmpagos por dia. Você provavelmente já ouviu falar que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Bem, a tempestade Catatumbo parece não saber dessa regra, ou pelo menos não impede que as nuvens de tempestade se reúnam no mesmo lugar ano após ano. Já viu enormes discos redondos no céu? Muito provavelmente eram nuvens lenticulares. Elas geralmente se formam sobre lugares grandes e altos, como montanhas ou colinas. Quando o vento forte bate em alguma barreira, cria uma onda de ar. O ar se envolve em torno do obstáculo. E quanto mais alta for a barreira, mais frio se torna o ar que se eleva sobre ela. Em algum momento, a umidade que ela contém se transforma em gotículas de água que formam essas nuvens incomuns. Nuvens lenticulares podem se parecer com ondas, como uma pizza ou até mesmo uma pilha de panquecas. Na Austrália, às vezes chove aranhas. Isso porque essas criaturas podem fazer uma espécie de balonismo. É uma forma altamente incomum de viajar. Uma aranha sobe até o topo de uma árvore alta ou arbusto, e então ela gira vários fios de seda, que depois ajudam a aranha a ser levada pelo vento. Não é fácil identificar aranhas fazendo isso, mas às vezes, quando o tempo está especialmente úmido e desagradável, ocorre o balonismo em massa. Milhões de aranhas partem em uma viagem para encontrar outro lugar com melhores condições. Pode parecer como se estivesse nevando lá fora, mas não, são aranhas descendo até o chão. Enormes caroços brancos sobre sua cabeça são chamados de nuvens mamatos. Elas podem fazer você acreditar que o céu está caindo. A maioria das nuvens se forma quando o ar sobe na atmosfera, mas não as mamatos. Elas aparecem quando o ar úmido e frio desce e se mistura com o ar seco. O resultado? Nuvens com esse formato único. A propósito, se você perceber este fenômeno, o mau tempo está logo ao virar da esquina. O arco-íris lunar é um fenômeno muito mais raro do que o arco-íris. É causado pela luz da lua ao invés da luz solar direta e só ocorre quando a lua está quase cheia. Os arco-íris lunares são escuros e muitas vezes parecem ser brancos. Mas é apenas uma ilusão. O olho humano simplesmente não é sensível o suficiente para capturar todas as cores.